A visão esotérica da realidade, primeira parte. 1.1 A vontade de unidade. Vontade de poder individualista leva à divisão. A vontade universalista de unidade mostra valor e viabilidade do nosso individualismo. 2 Quando as visões de mundo e de vida são estilhaçadas como tantas outras coisas que nos pareciam certas e confiáveis, estouram como as bolhas de sabão que são, mas que sempre nos é difícil admitir que são. Então o senso de solidariedade e necessidade de unidade tornam-se fatores de importância vital. 3 A vontade de unidade não é uma vontade de uniformidade, nenhuma padronização em robotismo. A vontade de unidade não luta contra outras visões ou contra dissidentes. É tão racional que nunca precisa temer críticas. Deixe em paz a ficção de todos, pois sabe encontrar a unidade na diversidade. O indivíduo tem o direito natural de existir, de ser diferente de todos os outros, de ser um indivíduo com individualidade. Em seu sentido mais profundo, liberdade e individualidade. Sem liberdade não há caráter individual, nem autoconfiança, nem autodeterminação, nem desenvolvimento. A vontade de unidade é a defesa mais forte da liberdade, pois essa vontade deve ser construída sobre a liberdade como base. A verdadeira unidade não pode ser imposta e nunca pode ser conquistada às custas da liberdade. A vontade de unidade é incomparavelmente superior a qualquer psicose que unifica a todos temporariamente. Não precisa de compulsão, nem de força, pois é um sentimento indestrutível de pertença e solidariedade comprovada em ação. A vontade de unidade torna qualquer nação tão forte e tão grande quanto possível. Cada parte, por menor que seja, de uma nação é uma parte do todo, uma parte inteira do todo. A vontade de unidade produz um poder total e gigantesco para a unidade externa, um poder diferente de qualquer imposição ditatorial, que sempre carrega em si a semente da divisão. A opressão não promove nenhuma vontade de unidade e nenhuma fé na capacidade do opressor de cumprir suas promessas de paraíso. 4 A vida não precisa ser uma luta. A luta pode ser um fator de desenvolvimento para formas de vida inferiores. Em estágios mais elevados de desenvolvimento, no entanto, a luta é irracional. Mesmo a competição é uma sublimação do desejo de lutar e foi substituída pela cooperação. O conflito não pode estar conectado com a cultura. Onde há luta, a cultura está ausente. Os avanços tecnológicos podem ser grandes. A razão finalmente aprende a reconhecer que a lei da selva, a guerra de todos contra todos, pertence à selva. A vida, vista como uma totalidade, é um grande coletivo, cujas unidades individuais, uma vez que tenham atingido o nível de desenvolvimento do senso comum, serão unidas em um esforço conjunto para alcançar uma consciência cada vez mais clara da ignorância e impotência, para adquirir a liberdade e poder que estão no entendimento. 5 Também os partidos políticos demonstram a importância da solidariedade. Mas a solidariedade dentro de um determinado partido, dentro de uma certa classe social, sempre leva a desunião dentro da comunidade. O todo foi dividido e se desintegra cada vez mais. Esquece-se que os interesses de classe são justificados apenas se e enquanto forem subservientes ao todo. 6 Remover tudo que divide e chegar a um acordo sobre tudo sobre o que se pode concordar, e isso em todos os campos, é o primeiro passo em direção ao objetivo da unidade, é a primeira condição da fusão de todos os indivíduos, de todas as partes, naquela unidade inseparável que a vontade de unidade pode realizar. 7 A vontade de unidade talvez não seja a única forma de resolver os problemas sociais e econômicos, mas é a melhor maneira, mais simples, segura e talvez necessária. Se a maioria começar a duvidar da possibilidade de alcançar um resultado de forma voluntária, tentará alcançá-lo de outra maneira pior. A vontade de unidade é a única base racional e a única base sustentável a longo prazo da sociedade e da cultura. Essa é a ideia básica deste livro. 8 A vontade de unidade não é menos que a vontade de uma cultura nacional. Tal cultura deve emergir de aquela autoconfiança coletiva e autodeterminação que a vontade de unidade promove em uma nação. 9 Para criar uma cultura, o homem deve primeiro encontrar o homem. A cultura é impossível antes que ele seja descoberto, pois o homem é sempre a medida da cultura. O homem cria sua própria cultura. Ninguém mais lhe presta esse serviço. Onde o homem não é naturalmente respeitado como homem, porque, como homem, ele está acima, superior a tudo mais. Aí o humano está ausente, as condições do humano estão ausentes, portanto, as condições da cultura estão ausentes. 10 Todos têm direito à sua parte, mas não há mais.
A demanda por mais tem como resultado que outros tenham que ficar sem sua parte necessária. A insaciabilidade individual neutraliza o esforço pela unidade. Quando ninguém exige mais do que sua parte, todos os outros também receberão sua parte. É claro que isso não implica que todas as ações sejam igualmente grandes, pois as tarefas não são igualmente grandes. Quando todos recebem sua parte, então o estágio da cultura material foi atingido. 11. Atingiu-se o estágio da cultura emocional em que todos servem e ninguém se sente mestre. Quando todos servirem a algo mais elevado, algo além de si mesmos, algo para vários, para muitos, para todos juntos, então se apresentará aquela harmonia que é a expressão da emoção cultivada. As atuais possibilidades intelectuais do homem foram superestimadas e suas emocionalidades subestimadas e negligenciadas. Também é mais fácil realizar a cultura emocional, com o senso de unidade como seu valor mais alto. Quero compartilhar com você uma história intrigante. 12. Teremos cultura social quando os indivíduos sentirem que existem para a comunidade e a comunidade sentir que existe para o indivíduo, quando todos consideram o serviço como sua tarefa principal. Residente em Nova York, conseguiu infiltrar-se na sociedade dos maçons. 13. O pré-requisito do estágio da cultura intelectual é uma visão de mundo e uma visão de vida racionais e não contraditórias, livres de dogmas e acessíveis a todos. Isso pressupõe um sistema de educação que desenvolva o poder de julgamento. Determinados a silenciar Morgan e evitar a divulgação de seus 14. A cultura emocional e mental são os tipos de cultura mais importantes para a realização da unidade. A cultura material seguirá como algo natural quando a boa vontade de assistência mútua se tornar o mais alto valor e norma. Ocultas acabam enfrentando repressão. 15. A cultura mental pressupõe autoconfiança, mentally autodeterminação mental. A independência intelectual implica a capacidade de peneirar criticamente o material que a cultura nos forneceu para avaliar o tipo de certeza e o grau de probabilidade resultante das ideias que encontramos. Se essa história não te 16. A escola confere certas competências. As línguas, por exemplo, que se destinam a permitir a aquisição de uma verdadeira educação ou conhecimento dos fatos. Para muitas pessoas, a própria habilidade é a mesma coisa que educação. A habilidade de se expressar sobre tudo e julgar tudo que se aprendeu acidentalmente, com uma aparência de conhecimento dos fatos, aquela habilidade que é o oposto da confiabilidade. Ao sair da escola, os jovens declarados maduros parecem antes desorientados, ignorantes da vida, incapazes de sentir com independência e de julgar com objetividade. Sua autoatividade foi prejudicada pela sobrecarga de sua memória com coisas não essenciais. Essa memória que deveria apenas absorver o conhecimento de leis, princípios e métodos, são detalhes obtidos em livros de referência facilmente acessíveis. O verdadeiro propósito da escola é educar o poder de julgamento. O objetivo da criação e educação racionais é a fraternidade. Não deixe de curtir 17. O bom senso é a razão crítica, a razão suprema de todos. O senso comum relativiza, busca a objetividade, corrige-se, quase nunca expressa opiniões definitivas e não fundamenta opiniões em fatos incompletos e experiências insuficientes. 18. A dispensa da história das ideias está abarrotada de superstições que já foram chamadas de verdade. O mundo ainda é um caos de inúmeras ideologias baseadas em ficções e ilusões. Não é de admirar que o homem que os conhece completamente acabe se tornando um cético. 19. Os sistemas de crença são construídos na convicção emocional absolutizada. Os sistemas de especulação se mostram insustentáveis quando examinados criticamente. E ambos os tipos de sistema entram em conflito com os fatos da realidade. 20. O conhecimento da realidade é o fundo do poço de uma visão de mundo e de uma visão de vida. A ciência natural mapeou apenas uma fração da realidade. É verdade. Foi-lhe possível, no entanto, deixar claro que tudo que está em conflito com os fatos da realidade não pode pretender ser chamado de verdade. Sua atenção tende a se manifestar com mais intensidade. Nós tendemos a focar nas coisas 21. Muitos consideram uma tarefa sem esperança procurar um vínculo unificador em todos os fatores culturais que estão em estado de dissolução, conflitantes na desunião ou tateando na incerteza. É impossível alcançá-lo sem um esforço concertado, vontade de unidade, embora o que separa as pessoas seja quase sempre não essencial, tanto no aspecto emocional quanto no mental. Devemos aprender a não nos concentrar no que separa, mas direcionar nossa atenção para o que quer que una e considerar tudo o que separa como não essencial. Atingir a marca cultura de 10 mil emocional. inscritos, algo que eu vinha trabalhando há algum 1.2 tempo O homem para como alcançar. ser emocional. No entanto,
Em vez de celebrar essa conquista, fiquei obcecado No seu estágio pelos atual de vídeos que não desenvolvimento, performaram o tão homem é bem, um ser ou emocional pelos com possibilidade inscritos de que não uso conseguia intermitente atrair. de sua Foi razão nesse ainda não momento que desenvolvida. percebi o quão irracional era essa postura. Eu tinha acabado de alcançar Dois uma meta excetos importante, percepções dos e ainda sentidos. assim, Pode-se dizer estava que a me emocionalidade queixando. inclui Essa tudo que é experiência me psicológico ensinou que não o foco pertence ao realmente puramente atrai racional, aquilo em que e o nos puramente concentramos. racional não abrange Portanto, muito. pergunte a si Nossa mesmo, consciência está onde está centrada o na seu foco? emotividade, O que que está colore as atraindo para a percepções sua dos vida? sentidos, Onde está assim a como sua os atenção? pensamentos. Você está De vez em focado em quando, a valorizar o que consciência já faz uma possui, excursão temporária na reconhecendo esfera suas do pensamento conquistas, não ou em emocional, lamentar o quando que desconectamos falta, tudo que pode concentrando-se ser na ausência. emocionalizado, A tudo que segunda diz coisa que você respeito aos precisa nossos entender é desejos que e devido a necessidades, esse tudo que está condicionamento, incluído no que é muitos pessoal. de nós estamos presos a algo 3. A conhecido emoção como a não lei tem do medida. ritmo hipnótico. Ela Esse absolutiza conceito, e é retirado do subjetivamente livro soberana. Mais Esperto A que o emoção Diabo, exige de certeza, Napoleon quer Hill, algo inabalavelmente descreve por que firme e tantas certo, pessoas ainda não que o céu e a conseguem terra se livrar de pereçam. certos Transforma o hábitos, relativo em seja um absoluto, comportamento as repetitivo probabilidades em verdade ou uma maneira absoluta. fixa de pensar. Hill afirma que 98% 4. Na luta entre da emoção e população razão, está a emoção presa a vence, essa lei, pois é percebida como incapaz de se absoluta e a libertar, razão reconhece enquanto a relatividade de seu 2% conteúdo. conseguem pensar A de emoção forma dita a consciente maioria das e usar opiniões. suas mentes O para fato de uma escapar ideia dessa vencer não é influência. prova Quando de eu sua te explicar o racionalidade, ciclo de correção ou viabilidade, autorreprogramação, mas muitas tudo isso vezes vai uma ficar prova claro. de sua utilidade Você emocional. aprenderá como se libertar da lei do ritmo hipnótico. 5. Pensamento Embora essa emocional prisão imita mental tudo o que pareça acha simpático inescapável, e copia é linhas de possível se pensamento livrar dela, atraentes para a apesar emoção. do que Do muitos ponto de possam vista acreditar. objetivo, O o pensamento objetivo aqui é emocional é superar esse acrítico e sem condicionamento discernimento, inconsciente. e tem uma Em vez predileção disso, especial por alcançar recorrer a um ficções estado onde você inacessíveis possa à se crítica programar racional. O conscientemente pensamento para o emocional sucesso. decide a escolha de Embora eu vá te autoridades, mostrar a escolha como de pontos atingir de esse vista e estado pontos de vista subconsciente de forma particularmente automática, importantes, a escolha de crucial visão de que você mundo e mantenha visão a de vida. consciência desse O pensamento processo, emocional porque reage se a você qualquer atrair tipo o de sucesso crítica, como se percebesse que a força de poderá suas acabar concepções, sofrendo com principalmente ele, emocionais, sem seria realmente subvertida entender pela como análise conquistou. objetiva a O que longo quero que prazo. você entenda é o seguinte: imagine 6. O que fato você dos ganha na dogmas loteria, serem difíceis mas de o faz de erradicar forma depende deles inconsciente, estarem sem entretecidos realmente em entender complexos como isso emocionais. aconteceu. Pra você, Tornaram-se parece assim pura necessidades. sorte, certo? A E é emoção deve ter uma justamente por isso certeza que muitos vencedores indestrutível. da loteria A destruição acabam dos perdendo dogmas leva à todo o dissolução dinheiro dos que complexos ganharam. A maioria das correspondentes pessoas e, que portanto, conquista ao algo caos de maneira emocional que é doloroso inconsciente, e difícil sem de ter uma superar para verdadeira muitas compreensão do pessoas. processo, acaba perdendo o que obteve, assim como os filhos de famílias ricas que herdam dinheiro sem ter 7. O trabalhado fato da por arte ele, da ou formulação criado essa pertencer ao riqueza pensamento emocional conscientemente, fica claro no e como poder das resultado, emoções pertinentes sobre o frequentemente pensamento, acabam no romance e na desperdiçando essa atmosfera fortuna. criados pela Esse escolha das comportamento palavras, é típico no brilho do da que forma chamamos que de incendeia a mentalidade imaginação de e no poder escassez, sugestivo das uma palavras visão de ordem focada em pelas ganhar quais de podem forma incitar a rápida e intoxicação fácil, emocional sem ou pensar no psicose. longo prazo. É aquela mentalidade que 8. busca A uma emoção solução domina não imediata, apenas o como ganhar pensamento, na loteria mas também ou a simplesmente vontade. pagar as A contas pessoa do mês, deseja qualquer pensando apenas emoção em que decida sobreviver que ela ao deve invés de desejar. prosperar. A essência Esse da tipo de volição que pensamento dirige nos nossa mantém atividade são os presos em um afetos, ciclo de os expressos limitação. em termos Essa mais é a modernos, manifestação os mais complexos baixa de um emocionais paradigma. vitalizados. O paradigma Uma ação de é determinada apenas por seu motivo sobreviver. mais forte, Com isso em e os mente, motivos mais vamos fortes são explorar fatores o ciclo emocionais. de autorreprogramação e entender como seus padrões de pensamento 9. Os chegaram 4 ao estado temperamentos, atual colérico, e como você melancólico, pode transformá-los, sanguíneo e fleumático, escolhendo afetam nosso pensamento conscientemente os emocional, pensamentos bem e as como nossa crenças volição que emocional, deseja adotar e são expressões para moldar visíveis sua de nossos realidade modos de forma reação mais emocional. intencional Se a e emoção próspera. estiver ausente, Você já parou a para ação é pensar em facilmente como nossos adiada. pensamentos A razão moldam oscila a entre nossa diferentes realidade? pontos de O que vista realmente se não acontece reconhece. quando você decide focar em um pensamento específico? Será que o simples A necessidade de ato de ação acreditar em algo imediata. pode transformar Como a essa maioria dos crença em pontos uma de vista verdade parece arbitrária inquestionável? até certo Como as ponto, influências a razão se externas, detém até que a como emoção mídia intervenha e a decida. opinião alheia podem afetar o modo como você 10. Como a se vê percepção e dessa suas imensa capacidades. importância da emoção para o pensamento e para a vontade, compreende-se o significado da cultura Primeiro, emocional. é A fundamental cultura compreender que emocional todos é o nós temos essencial de pensamentos, toda cultura. certo? Sem E é cultura aqui emocional, as que tudo culturas se começa. destruirão a si O processo mesmas e umas sempre às se inicia outras. com um E a pensamento, humanidade que nunca pode alcançará uma surgir de cultura duas verdadeira maneiras. e predominantemente Pode ser um mental, pensamento que chega aquela até que algum você, dia fará dos homens seres influenciado pela racionais. sociedade, pela mídia, pela publicidade. 11.4 dos Ou pode fatores ser um mais pensamento importantes que no você campo da escolhe cultura emocional serão conscientemente. examinados Os criticamente a pensamentos que chegam seguir. de fora É são apenas aqueles por meio de um programados escrutínio sem externamente, preconceitos que podemos enquanto os que esperar você ver com escolhe clareza o são aqueles suficiente nos para quais remediar as decide deficiências no deliberadamente trabalho focar. combinado. O
ciclo de autorreprogramação 1.3 começa exatamente Religião. no pensamento. Um pensamento surge Um propósito e você da tem a religião opção é de aliviar os aceitá-lo fardos ou da vida, rejeitá-lo. não torná-los Em seguida, mais pesados. Você associa uma emoção a esse pensamento. Essa emoção, 2. O por propósito sua da vez, religião é fortalece enobrecer o pensamento, homem, ao criando uma fazê-lo, interação proporcionar-lhe contínua entre alegria, pensamento paz e harmonia. emoção. Você se pergunta:
Eu gosto desse pensamento. 3. O propósito da religião não é emitir ordens ou proibições, mas enobrecer e fortalecer os sentimentos de modo a tornar supérfluas todas as ordens. Imagine que um pensamento aparece, como sou 4. O propósito da religião não é mitigar a ira de nenhum ser cósmico, mas nos unir com nossos semelhantes em um vínculo fraternal. Ela começa a solidificar o pensamento. 5. O propósito da religião é, portanto, enobrecer nossos sentimentos, pregar a fraternidade e praticar o serviço. Simplesmente porque o pensamento e a emoção se repetiram o suficiente para criar a essência da religião. Condicionada. Mas o importante em essência, religião é sentimento. É um sentimento de vida instintivo e espontâneo, sem quaisquer concepções racionais e construções teóricas, com uma certeza irrefletida e natural da unidade inseparável e inescapável de toda a vida, um desejo e um esforço para participar dessa unidade. Esse sentimento da vida contém em si confiança na vida, certeza da vida, coragem na vida, alegria na vida e vontade de viver. E o que acontece depois? 2. Este sentimento da vida é também uma necessidade e um esforço cada vez mais consciente pelo enobrecimento de todos os sentimentos susceptíveis de enobrecimento. É uma necessidade de amar e admirar, reverenciar e adorar tudo que pode e deve. Em nenhum lugar o sentimento de unidade aparece tão fortemente quanto na verdadeira religião. Este sentimento de unidade, que enche o homem devoto de uma paz que tudo espia, não se estende apenas ao invisível, mas tudo contém e abraça, até os seus inimigos mais ferrenhos. Por filtrar e priorizar as informações que você percebe. Uma vez que 3. Onde é permitido que esse sentimento de unidade se expresse, é fomentado e encorajado em vez de sufocado. Onde é permitido que essa unidade seja realizada sem ser perturbada, encontramos aqueles indivíduos vivos a quem chamamos espontaneamente de pessoas reais. Por exemplo, um pensamento inicial pode 4. ser: Em sua própria esse esfera, o sentimento é vontade, bem como poder e realidade. A espontaneidade e a certeza do sentimento são destruídas quando o sentimento se divide contra si mesmo. Para que a razão possa prejudicar ou vencer um sentimento, é necessário que um sentimento ajude ao lado da razão contra outro sentimento, que um sentimento tenha se considerado necessitado e tenha procurado o apoio da razão. Se o sentimento que apelou à razão está ligado a concepções que são insustentáveis a longo prazo, então esse sentimento perde seu apoio e se desvanece. 5. Religião é sentimento, e esse sentimento é uma força motriz nos atos de serviço. Sua mente as ignora. 1.5 Mysticismo Religioso. Apenas aquilo que reforça a crença negativa. Uma consciência provavelmente não se limita aos nossos 5 sentidos, mas talvez tenha possibilidades ilimitadas de contato inconsciente com uma imensa série de vibrações de um universo que em sua maior parte ainda não fazem sentido algum. É inexplorado. Se pudéssemos aprender e interpretar todas as vibrações cósmicas que permeiam nosso próprio corpo, é concebível que seríamos oniscientes. E você começa a aceitá-la como verdade. 2. Misticismo cristão, sufismo islâmico e Bhakti Yoga ainda são caminhos diferentes para aquela experiência mística que, em estados inacessíveis à análise introspectiva, encontrou os estados supremos. Devido ao perigo de autoengano, essas predisposições devem ser equilibradas por um treinamento especial de bom senso com uma estrita exigência de propósito. O verdadeiro místico sempre foi um fenômeno raro e parece sê-lo cada vez mais. Para os de fora, ele é caracterizado por aquele sentimento de unidade de toda a vida, aquele esforço pela união com a vida, aquela absorção na unidade, não deve ser confundido com quietismo, pensamento paralisante, sentimento e vontade, do qual o indiano Ramakrishna, retratado em várias biografias, é um exemplo típico. Conceitos como a lei da atração. 1.6 Construcos Intellectuais Religiosos. É essencial estar atento às crenças que seus filhos ainda estão não foi possível tornar imutável nenhum sistema de pensamento. Visto historicamente, os sistemas intelectuais consistem em uma série de sistemas, portanto, são reconstruções. De autorreprogramação. Escolhendo 2. A verdadeira religião não é uma questão de razão e tem pouco ou nada a ver com teorias. Não é o propósito da religião nos dar uma visão de mundo e visão de vida. A dogmática religiosa não é religião nem uma visão de vida racional. Isso prejudica a religião. 3. Uma concepção que não tem contrapartida na realidade é uma ficção. Se a razão se encarregar da ficção, então a ficção será continuamente adaptada por meio de novas definições ou aumento da experiência. Se a emoção, que exige imutabilidade, toma conta da ficção, então a ficção se transforma em dogma.
Quero Se que um você sentimento preste muita religioso atenção está a ligado isso. a construções Vamos supor que racionais você decida insustentáveis, adotar um novo ambos são pensamento. prejudicados. Na verdade, Dúvida o no canal Poder da indivíduo, Mente tem discórdia bons entre vídeos. indivíduos, Agora, cismas você quer resultando se em mais e mais programar para seitas, acreditar são as nisso. consequências Então inevitáveis. você escolhe o Quando o pensamento. dogma é Canal destruído, Poder da toda a Mente vida tem ótimos emocional é vídeos. abalada. Existem dois Muitas tipos de pessoas entram em pensamento. pânico e Os se veem pensamentos vagando em um emitidos pântano sem são fundo. aqueles que escolhemos conscientemente. 4. E O os fato da pensamentos religião prescindir de recebidos, dogmas que é são aqueles comprovado que pelo não budismo, escolhemos, cuja mas que tolerância é aceitamos consequência passivamente. disso. Ao Um emitir sínodo pensamento, budista o estabeleceu canal como sua Poder da primeira Mente tese: tem ótimos qualquer vídeos. conflito com bom Você deve senso colocar não pode emoção estar de nisso. acordo com a doutrina de Visualize-se Buda. nessa posição. Se um concílio Sinta a cristão tivesse experiência de adotado uma assistir tese semelhante, ótimos vídeos. então uma parte Alimente considerável essa da ideia até infeliz que ela raça comece a se humana teria sido transformar em poupada uma de crença. sofrimentos No medonhos, início, disputas essa sem crença fim será e dúvidas frágil, sem fim. uma pequena semente de confiança. 5 dogmas No entanto, religiosos como ela ainda não não é reformam forte o ninguém. suficiente, É o você enobrecimento deve do reforçá-la sentimento que conscientemente. reforma. O O objetivo cultivo é de continuar sentimentos nutrindo nobres, essa como crença até que admiração, ela cresça afeição, e se solidifique, simpatia, para contribuiria alcançar de uma maneira mudança totalmente profunda em como diferente para a percebemos elevação e da reagimos humanidade. ao conteúdo O que desperdício do consumimos. sentimento É religioso é essencial um testemunho programar melhor nosso do que SAR de qualquer maneira outro do consciente. dano causado pela Devemos conexão da deliberadamente religião com orientar pontos esse de vista sistema para buscar insustentáveis. evidências que sustentem nossas crenças 6. A positivas. crença não pertence Por à exemplo, essência ao da assistir a religião. um vídeo, Isso em parece vez de melhor permitir pelo que a fato de que dúvida Buda ou a alertou crítica seriamente predominem, todos os seus devemos discípulos procurar para não ativamente acreditarem, sinais que aceitarem comprovem sua cegamente. qualidade. A questão é se Jexu por fé não significava vontade, embora a fé do significado de vontade tenha sido distorcida de modo a significar primeiro confiança e, posteriormente, aceitação cega ou convicção irracional. Pensando, aqui está a prova. 7. A Alguém crítica disse que este bíblica vídeo é assusta realmente muitas bom. pessoas. Ao fazer isso Mas quem duvida da repetidamente, pergunta de começamos a Pilatos, o consolidar que é a essa crença. verdade? Esse processo É a palavra de especialmente Deus, importante já porque prática a fomos crítica muitas bíblica. vezes Se cada condicionados palavra de do maneira Antigo Testamento é a palavra de inconsciente a nos Deus, focar no então o negativo, judaísmo é tão ignorando infalível as e tão razões para divino quanto o expressar gratidão cristianismo. ou apreço A pelo questão que é é se os positivo. judeus também não Com o perderam tempo, a chave de ao seu repetir essa testamento ao se prática, tornarem nosso ocidentais SAR e começa a literalistas aceitar por e terem sido reforçar orientais essas e novas simbolistas. crenças, buscando continuamente provas 8. para As palavras reforçar. que os homens Por podem exemplo, entender ao são as notar que um palavras vídeo dos teve homens e não as 11 palavras de um ser visualizações, cósmico. nosso Deus não cérebro prega nenhuma imediatamente verdade, associará nem esse protege a fato à verdade da competência do falsificação e do Essa engano. reprogramação O permite homem que, de recebeu sua maneira razão para natural e usá-lo para automática, que ele mesmo possa comecemos a buscar e acreditar encontrar a verdade. genuinamente na qualidade do trabalho, não apenas como 9. uma A opinião, dogmática mas como religiosa uma padece, convicção via de embasada regra, em de evidências 3 concepções concretas. enganonas: Conforme uma você ideia reforça errônea de suas Deus, crenças, uma ideia elas errônea se de tornam cada pecado vez e uma mais ideia errônea de enraizadas, expiação. influenciando sua percepção do mundo. 10. A ideia Com o de tempo, Deus mudou você começa a continuamente focar ao apenas longo dos naquilo que tempos. deseja. Ela, assim como todas as outras ideias religiosas, sempre será motivo de disputa. Mas então ideias sem fundamento são supérfluas para uma religião possuidora de discernimento psicológico. 11. Nossa ideia de Deus deve ser considerada falsa enquanto o homem for crucificado, abusado e desprezado. Claro, nossa ideia de Deus não afeta a possível existência de um ser cósmico. Os selvagens adoram o espírito dos ídolos que construíram, e os intelectos um pouco menos primitivos adoram o espírito das ideias que construíram. 12. Quando a ideia de Deus foi sublimada na ideia, tão pouco atraente para aqueles embalados na crença, na graça arbitrária, da lei causal universal, que também é válida psicologicamente, a lei de semear e colher a inevitabilidade da qual Jexu insinuou, então essa ideia terá alcançado sua mais alta expressão racional. A mais alta expressão do senso de divindade é a onipotência unificadora do amor. 13. Quem não é perfeito como Deus, quem não é como Deus, portanto, não é Deus, é então considerado um pecador. O homem, ou o relativo, deve ser Deus, ou o absoluto. Caso contrário, ele é condenado por toda a eternidade. 14. A enxertia da ideia de pecado, que foi a verdadeira queda no pecado, e a infecção da humanidade com aquele complexo irracional de um fardo inevitável e indelével de pecado, aquele complexo que dificulta a vida e promove o ódio, é o crime mais hediondo, digno de um demônio, já perpetrado contra a humanidade. As missões estrangeiras espalharam as doutrinas do pecado e do castigo eterno. 15. Eles logo perceberam, é claro, que o fardo insuportável do pecado deveria ser removido de alguma maneira. Para este fim, várias religiões têm curandeiros assalariados que têm seus truques especiais. O cristianismo, coisa totalmente diferente do ensinamento de Cristo, fez da fé no irracional e incompreensível uma condição para a remissão dos pecados. 16. Segundo a doutrina da Igreja, o pecado é um crime cometido contra um ser infinito e, portanto, requer um castigo infinito. Muito naturalmente, eles procuraram explicar a ideia de que esse ser infinito poderia ser amor infinito,
poderia ser infinitamente capaz de perdoar e não odiar eternamente as vítimas da ignorância e da incapacidade. Segundo o senso comum, o pecado seria antes um crime cometido contra outrem e claramente reconhecido como tal pelo indivíduo infrator, ou um obstáculo ao seu próprio desenvolvimento levantado pelo indivíduo. Tal pecador precisa de tratamento psiquiátrico. Quando o pecado for o que separa o homem, não de um ser cósmico, mas de outro homem, seja ele quem for, então seremos humanizados. Então começaremos a descobrir o que ainda não foi descoberto, ou seja, o homem. A verdadeira cultura aparece no fato de reconciliar o homem com seus semelhantes. Isso, no entanto, parece ser a coisa mais difícil de todas. 17. A ideia de expiação é igualmente absurda. Um lampejo de bom senso, porém, conseguiu penetrar nessa escuridão da irracionalidade. Deus não é cólera. Não há passagem no Antigo ou no Novo Testamento que faça de Deus o objeto da expiação, aquele a ser expiado. Pelo contrário, Deus é o sujeito da expiação, aquele de quem emana a expiação. É o homem que fica furioso com as aparentes iniquidades da vida e se afasta de Deus em seu ódio. Deus não precisa ser expiado com o homem, mas o homem com Deus. 18. O homem anseia pela unidade da vida, assim como os místicos, sempre perceberam a unidade desta realidade. 1.7 Moralidade. Nenhuma ideia é tão vaga, indeterminada e ambígua. Nenhuma palavra cotidiana é tão abusada quanto a moralidade. Sabe-se apenas que é um absoluto infalível, que sempre é bom o suficiente como arma. Mas, para ser eficientemente útil como arma do crime, deve ser o mais incompreensível possível. 2. Cada nova visão de vida que surge resulta em uma nova visão moral com novas regras de conduta e novos valores estabelecidos de acordo com novas bases de avaliação. Essas regras e valores sobrevivem independentemente muito tempo depois que as visões de vida e as bases de avaliação foram abandonadas. Aos poucos vão sendo eliminados ao acaso, é verdade, mas sempre vai persistir alguma convenção, que ninguém consegue explicar e que parece misteriosa e tabu. Não haveria tanta ignorância quanto ao que é a moralidade, se houvesse uma demanda por ela. 3. Eles tentaram salvar a moralidade de várias maneiras. Comandos absolutos, convenções absolutas, regras absolutas de conduta, motivos absolutos, normas absolutas de avaliação e a voz da consciência, tudo foi tentado em vão. No entanto, nenhum sistema filosófico de moralidade resistiu à crítica racional. 4. Ao usar a palavra moralidade como uma ficção em todos os sentidos possíveis, finalmente ninguém sabia o que a palavra significava. Por meio desse abuso, a palavra adquiriu um ar de santidade, de mistério sobrenatural. De vez em quando, eles organizam competições de premiação em moralidade. Entorpecidos por todo o embuste de ideias praticados com esta ficção, buscam em vão uma explicação racional. Não existe ciência moral racional, mas apenas uma história das construções morais. 5. No que diz respeito ao Sr. Everard, moralidade é tudo que é aprovado e imoralidade é tudo que é desaprovado por outras pessoas. As avaliações de outras pessoas são a base de avaliação do Sr. Everard. O medo de ser diferente das outras pessoas, e, portanto, de ser objeto de desprezo e perseguição por parte do sem discernimento, é o motivo moral do Sr. Everard. 1.8 Convencos. As convenções devem ser racionais e consistentes. Elas são muitas vezes irracionais e mutuamente contraditórias. 2. As convenções devem ter base científica no aspecto fisiológico, psicológico e social. Frequentemente, elas são um insulto direto a tudo que é científico. 3. As convenções devem ser humanas e permitir ao homem a liberdade que ele pode reivindicar e a qual tem direito. Muitas vezes são cruéis e anti-humanos. 4. As convenções devem ajudar as pessoas a viver. Elas são quase sempre hostis à vida em algum aspecto. 5. Convenções devem ser desnecessárias. As leis da comunidade devem ser suficientemente normativas. As convenções seriam de fato supérfluas, se as pessoas não fossem tão convencionais, inseguras, tão sem gosto e tato, e sem discernimento. 6. As convenções devem ser disponibilizadas para aqueles que ficam desamparados sem elas. Em algum momento no futuro, convenções internacionais sobre boas maneiras talvez sejam compiladas. Como é agora, todo país e parte de um país tem seus costumes, maneiras e prescrições sobre o que pode ser feito e como, ou não deve ser feito.
7. Aqueles que desejam praticar certas convenções devem se unir em ordens convencionalistas onde possam encontrar pessoas com a mesma opinião e mais ou menos com o mesmo nível intelectual e cultural. 1.9 Regras de conduta. Nenhuma regra deve ser aplicada sem discernimento a qualquer momento, de qualquer maneira ou em qualquer lugar. Uma regra de conduta pressupõe 3 habilidades no homem que age: a capacidade de análise, de julgamento, de aplicação tanto da regra quanto do caso. Na maioria das vezes, essas habilidades estão ausentes e, se existem, raramente são usadas. As condições das regras morais são absurdas. A conduta correta pressupõe onisciência. Além disso, eles não são psicológicos. Agimos automaticamente, instintivamente e habitualmente. O fim determina a conduta. 2. Uma regra de conduta é uma teoria feita a partir de casos construídos, mas estes raramente ocorrem na vida real. No momento da ação, e somente então, se é que existem, todos os fatores para julgamento estão disponíveis. Muitas vezes descobre-se que nenhuma regra é aplicável. A própria vida leva todas as regras ao absurdo. Nenhuma máxima pode ser transformada em lei geral, porque nenhuma máxima pode ser aplicada em todas as circunstâncias. Sempre surgiriam situações em que sua aplicação seria absurda. 3. Com uma tabela de regras compulsórias, o homem inteligente logo pararia de agir. O tacanho, que não seria capaz de perceber as dificuldades nisso, que equivalem quase à impossibilidade, e que não entenderia a grande importância da adaptação, precisaria de um forte motivo apelando para seu egoísmo de uma forma ou de outra: vaidade, medo, esperança de recompensa, etc. Em outras palavras, ele seria altruísta por motivos egoístas. 4. Uma regra torna o indivíduo livre de responsabilidade. Quem poderá culpar alguém que obedeceu a uma regra moral agora, se as regras e os julgamentos forem válidos? Ele era igualmente respeitável e desumano. 5. As pessoas querem ordens e proibições para se sentirem livres de responsabilidades. Se esses comandos necessariamente ingênuos são aplicados apenas o suficiente e se as proibições não são desobedecidas, então eles realmente fizeram sua parte. Sentem-se muito sólidos e bons e graças a Deus que ao menos tenham a consciência tranquila. Eles cumpriram toda a justiça, inconscientes de seu autoengano, igualmente sem esperança e grotesco. 6. Resumindo, as regras são inúteis na prática, são aplicadas sem discriminação e fazem seu praticante livre de responsabilidade. 7. Apenas uma regra se manteve verdadeira ao longo dos tempos: o princípio da reciprocidade. Faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem a você. 8. O único mandamento moral, se tal fosse possível, seria o mandamento do amor. Mas o amor não pode ser comandado. O amor requer liberdade e concede liberdade. 1.10 Motivos. Quando as regras eram consideradas inadequadas, buscava-se um substituto na ética, que fazia do motivo a norma da ação. A intenção e o motivo tornaram-se as coisas essenciais. A disposição da mente e a direção da vontade deveriam assumir a responsabilidade. 2. Descobriu-se que quando 2 pessoas fazem a mesma coisa, mas não é a mesma coisa que fazem, 2 pessoas podem dizer e fazer a mesma coisa por motivos diferentes, ou melhor, por motivos diametralmente opostos, o de um nobre e o outro por um motivo ignóbil. Do ponto de vista moral, ambos eram igualmente respeitáveis e louváveis. Do ponto de vista ético, um era louvável e o outro condenável. 3. Lamentavelmente, a ética mostrou-se impraticável. Por quê? Por um lado, o motivo era inacessível à avaliação objetiva, e o autoengano era considerável e impossível de evitar com segurança, e as pessoas eram incapazes de julgar seus motivos, e, finalmente, o motivo básico existente no subconsciente escapava até mesmo ao analista mais francamente honesto. 4. Embora a ética seja impraticável como método geral, muitas pessoas atribuem a ela uma superioridade definitiva sobre a convenção, uma vez que torna a ação objeto do exame independente do indivíduo e torna o indivíduo responsável apenas por si mesmo. 1.11 Valores morais. Não há valores absolutos nem objetivos. Todas as avaliações são avaliações emocionais subjetivas, sejam elas individuais ou coletivas. A emoção decide o que é certo ou errado. A moralidade, ou a concepção de direito, teve pouco a ver com a racionalidade, pelo menos até agora, mas foi determinada pela emocionalidade. 2 valores mudam.
Assim como nosso desenvolvimento mental consiste em um repensar contínuo, nosso desenvolvimento emocional consiste em uma reavaliação sem fim. Impulsar a avaliação de alguém para outras pessoas, desejando torná-la definitiva, é prova de presunção. No que diz respeito aos valores, toda evolução é um processo contínuo de reavaliação. Podemos acompanhar este processo através de todos os estágios da civilização e da cultura. As qualidades e ações admiradas pelos selvagens são totalmente diferentes daquelas admiradas pelas pessoas cultas. Ainda temos um longo caminho a percorrer antes que os pesos e medidas pelos quais as pessoas medem sejam bons para medidas padrão, antes que atinjam um nível de generosidade ou humanidade. 3. A avaliação é baseada em determinadas condições religiosas, filosóficas, científicas, políticas, econômicas, sociais, etc., e muda com essas condições. Se a avaliação sobrevive à sua condição, torna-se um obstáculo a uma avaliação mais conveniente, uma relíquia misteriosa, objeto de veneração supersticiosa. 4. As convenções podem contribuir com suas normas, a razão pode fornecer suas opiniões. É o sentimento, porém, que valoriza, que decide seu valor. A avaliação é subjetiva e, provavelmente, mais coletivamente do que individualmente subjetiva. Quase sempre há alguns indivíduos que valorizam uma determinada qualidade ou ação mais ou menos do que a maioria. 5. O sentimento não apenas valoriza, mas também dá vida à coisa valorizada, tecendo-a em complexos emocionais que determinam opinião ou ação. 1.12 A voz da consciência. Uma hipótese dos pagãos que não têm a lei, mas fazem o que a lei prescreve, é explodida pela pesquisa, que descobriu que eles têm a lei ou convenções aplicadas, mas que o conteúdo da lei é de descrição muito variada, contraditória e duvidosa. Convenções de dever e convenções de virtude mudam com diferentes raças, diferentes nações, diferentes épocas. 2. A hipótese da voz da consciência foi refutada lógica e psicologicamente. A voz da consciência é a voz da convenção, uma reação lógica automatizada daqueles complexos de inferioridade que foram estabelecidos na infância e superestimulados na adolescência pela inculcação incessante e não psicológica das noções de pecado, culpa e vergonha, que são hostis à vida e que mais tarde na vida se transformam em complexos de depressão e muitas vezes se transformam em complexos de ansiedade. 3. A hipótese da voz da consciência é também refutada pelo fato de não haver nada de verdadeiro que não tenha sido negado, nem de racional que não tenha sido silenciado, nem de absurdo que não tenha sido aceite, nem de qualquer tipo de iniquidade que não tenha sido aprovada, nem qualquer tipo de crueldade que não tenha sido elogiada, por esta voz da consciência. 4. Quem mais fala em consciência costuma ser quem menos se envergonha da autocrítica. Eles caminham com ondas próprias através do oceano e arremessam suas lanças despreocupadamente, com a intenção legítima do guerreiro de ferir e matar, contra os indefesos que encontram em seu caminho. 5. Um bispo inglês, do Sul, disse corretamente: sem dúvida, siga sua consciência, mas tome cuidado para que sua consciência não seja a consciência de um tolo. 1.13 Moralidade religiosa. Uma moral religiosa nada tem a ver com a razão, pois é suposto ser as demandas de algum tipo de ser cósmico. Na medida em que tal ser é considerado absoluto, pensa-se que suas exigências ao imperfeito também devem ser absolutas, ou exigências de perfeição. Exigências absolutas, no entanto, são logicamente absurdas e psicologicamente absurdas. 2. Diante de uma exigência de verdade absoluta, por exemplo, ninguém, ou seja, que entendesse o que isso significava, ousaria pronunciar uma palavra, dificilmente ousaria sair do lugar. Porque, por um lado, cometemos erros no que dizemos e fazemos, e além disso, somos culpados de nos fazermos incompreendidos. Do ponto de vista lógico, a verdade absoluta significa que a mera verdade não é verdade. Portanto, a verdade deve ser outra coisa, qualquer tipo de coisa, talvez até em verdade. Assim, a verdade não pode receber um grau mais alto de verdade por ser chamada de absoluta. As exigências são hostis à vida. Em qualquer caso, eles são injustificados. Exigências absolutas tornam-nos mais cegos a nós mesmos e fortalecem nosso culto às aparências. 3. Um sábio escreveu certa vez: Deus não exige mais de nós, pobres coisas indefesas, do que uma mãe de seu filho recém-nascido. Há mais compreensão da vida nesse enunciado do que na moralidade religiosa de qualquer tipo. 1.14 Moralidade sexual. Para muitas pessoas, a curiosa moralidade sexual é a moralidade propriamente dita.
O verdadeiro estado de coisas pode ser expresso drasticamente assim: a moralidade sexual é a condenação das pessoas eróticas pelas não eróticas. 2. A chamada moralidade sexual foi ditada pelos assexuados, eroticamente indiferentes ou impotentes, nos quais as condições fisiológicas e emocionais estavam ausentes. Eles fizeram da necessidade uma virtude. O ascetismo monástico e o fanatismo puritano, que falsificam a vida, fizeram da deficiência um mérito e de uma função fisiológica um objeto de desprezo. Nada pode ser mais divorciado da realidade e hostil à vida do que a moral monástica que chama erotismo de fornicação, função natural vergonhosa, e o próprio fato da concepção pecado original. 3. A função sexual é natural e provavelmente necessária, com exceção dos impotentes ou daqueles que conseguem sublimar seu desejo sexual. O resto da humanidade pode ser classificado em erotismo fraco e forte, respectivamente. 4. O problema da sexualidade é médico e social. A abolição da prostituição seria o primeiro passo para elevar o problema sexual daquele nível de brutalidade ao qual a visão idiota do desprezo delegou. Mesmo uma expressão como uma mulher caída ilustra insuperavelmente o que é moral na moralidade, evidencia a crueza, brutalidade e desumanidade da moralidade. Nesta matéria, mais do que em qualquer outro problema social, o enobrecimento é uma exigência social imperativa. 5. Ao estudar o erotismo dos amáveis povos primitivos em sua perfeita justiça e inocência, compreende-se mais facilmente que indizível e sofrida moralidade sexual, envenenando tudo, atraiu a cristandade. 1.1500 Honra é uma monstruosa ficção moral dos tempos da moralidade de briga. Esta ficção tem sobrevivido aqui e ali com uma intensidade inalterada. 2. A honra é um mérito herdado ou adquirido do qual qualquer um pode ser privado por qualquer outro, cuja reconquista muitas vezes exige o sangue e a vida daquele que foi tão facilmente privado dela, talvez por um vilão pago para isso. Se esta ficção tivesse algum valor de vida racional, então é claro que o homem insultante, e não a vítima da estupidez ou vulgaridade, seria o único a perder sua honra. 3. Quem precisa defender sua honra, não tem honra a defender. As opiniões depreciativas de outras pessoas, os julgamentos ofensivos ou expressões semelhantes de ódio nunca podem degradar a pessoa pretendida, mas apenas o caluniador. Quem quer ser invulnerável, sempre o é. 4. Honra e violência são um par de gêmeos tão parecidos que quase sempre foram confundidos. Poder é honra, direito e sabedoria. Há muitos tipos de honra: a honra do soldado por lutar e matar, a honra do diplomata pela astúcia e engano, a honra do fazedor de dinheiro pela usura e lucros exorbitantes. Toda a história é um templo para honrar. 1.16 Certo e errado, ou bom e mal. Um homem não é nem bom nem mau. Ele é, em seu atual estágio de desenvolvimento, um subdesenvolvido estar com instintos primitivos, interesses egoístas e visões de mundo irreais e visões de vida. 2. Ao homem social, direito, ou bem, é o que prescrevem as leis da comunidade ou, na sua ausência, o que visa o espírito das leis. Errado, ou mal, é o que essas leis proíbem. Na comunidade, é o coletivo em sua totalidade que decide o que vai considerar certo e errado. 3. Para quem deseja buscar sua base de valorização na unidade da fraternidade e do serviço, o certo ou o bem. É tudo que promove essa unidade, errado ou mal, tudo que o prejudica. Tudo que une indivíduos, família, sociedade, nação e humanidade é então considerado valioso. A maior contribuição que um homem pode fazer é, então, considerada de reunir e unificar, o maior dano de dividir e separar. 4. Para qualquer um que busque sua base de certo e errado na perspectiva científica, as leis da natureza fornecem normas determinantes do bem e do mal. 5. Para quem na vida vê o desenvolvimento, embora muitas vezes aparentemente interrompido, certo ou bom, é aquilo que serve ao desenvolvimento de todos e de todos. Errado ou mal, é tudo aquilo que impede o desenvolvimento. 6. Deve ficar claro pelo que foi dito que, em seu sentido racional, a moralidade é a concepção de direito e, possivelmente, a aplicação dessa concepção. 1.17 A arte de viver. A moralidade é a versão infantil da arte de viver, um guia de relações sociais para os primitivos e sem discernimento, projetado para tornar sua vida junto com os outros o mais livre possível de atritos. Moralidade é
convenção social e obediência às leis da terra. Assim, a moralidade são convenções impostas para o subjetivamente menor. Quando, além disso, a moral estabelece qualquer tipo de tu deves ou tu não deves, ela viola a liberdade pessoal ou a soberania individual. A moralidade não tem nenhum direito de fazê-lo. Sem sua soberania, o indivíduo jamais encontrará a lei que ele próprio se tornará. O homem não existe por causa da convenção. Enquanto a convenção estiver acima do homem, enquanto o homem puder ser julgado de acordo com a convenção, o homem será privado de seu direito humano e de sua dignidade humana. Os escravos da convenção consideram sua escravidão o sentido da vida. 2. A arte de viver é tato, dever e virtude. Tato é a incapacidade de ferir. Dever é cumprir a tarefa. A virtude é o meio termo entre os extremos. A arte de viver está longe da autotortura e dos complexos morais. A arte de viver exige a percepção de que os comandos não elevam o nível da cultura, que a vida dá liberdade e os homens mandam, pois negam a liberdade uns aos outros. A arte de viver é, também do ponto de vista coletivo, a arte do possível. Política. 1.18 Introduco. A política pertence à emotividade. As ideias políticas ainda pertencem, na maioria dos casos, ao pensamento emocional e à ação política à vontade emocional. Tanto mais importante, portanto, é a exigência de bom senso, isto é, senso dos fatos. Tanto mais necessário livrar os problemas políticos de coisas supérfluas que confundem o julgamento. Em tempos de psicose política, especialmente, não se pode refletir com muita calma, nem julgar com muita naturalidade. 2. A política é em parte tentativas teóricas, em parte práticas de resolver os problemas socioeconômicos, sociais, nacionais e supranacionais. A política é e continuará sendo hipóteses e experimentos. Os males, as iniquidades e a pobreza devem ser remediados. Algo deve ser feito, e o jogo de azar começa. 1.19 Problemas políticos. Pode se questionar se os profundos problemas políticos são solucionáveis. O otimista acredita que sim, enquanto o pessimista duvida. O homem não é governado por sua razão, e a razão é incapaz de mostrar o caminho. Os problemas são provavelmente insolúveis sem a vontade de unidade. Pode-se afirmar, sem exagero, porém, que os problemas não podem ser formulados de maneira puramente intelectual, não podem, como os problemas matemáticos, ser resolvidos na escrivaninha e não podem ser resolvidos de alguma forma construtiva. O intelecto humano é um instrumento muito primitivo para uma tarefa que pressupõe onisciência. Em sua aguda introdução à sociologia, Herbert Spencer demonstra com numerosos exemplos, alguns deles drásticos, que a razão humana não é suficiente nem mesmo para examinar as consequências de medidas legislativas aparentemente bastante simples. O resultado, muitas vezes, é totalmente diferente do que foi originalmente pretendido. Adicione a isso o fato de que o mundo é governado com uma medida muito pequena de sabedoria, e há pouca esperança de chegar a soluções duradouras sem a boa vontade e o esforço conjunto de todos. 2. O homem certo no lugar certo é um problema recorrente diário que é mais ou menos insolúvel. Quando muitas pessoas nem mesmo sabem para que servem, e a maioria das pessoas escolhe empregos que muito tempo depois percebem que não lhes convém, então não se deve exigir que as nomeações para cargos sejam mais racionais. Sem dúvida, algo seria ganho se relações pessoais, cotoveladas imprudentes ou zelo partidário não fossem considerados como qualificações. 3. A relação entre a liberdade do povo, ou seu poder, e o poder do governo é um dos muitos problemas insolúveis sem a vontade de unidade. Há de prevenir o abuso de poder, individual e coletivamente, é outra. 1.2 Os sistemas políticos. Todos os sistemas políticos faliram, não uma, mas muitas vezes. A esse respeito, a história é apenas uma longa crônica de falências. Os sistemas políticos se sucedem e reaparecem como em um círculo. Cada vez que um determinado sistema reaparece, eles acreditam que só agora ele é construído corretamente, só agora pode mostrar o que vale, só agora existem aquelas pessoas que têm a visão e a capacidade de realizar o ideal e realizar o impossível. E a infeliz raça humana espera e acredita, labuta, pratica abnegação e sofre. No devido tempo, ele se desespera, se revolta e se volta para o próximo sistema em rotação. Na ditadura, o povo é governado pela violência, na democracia, pelas promessas.
2. Todas as formas de governo são inadequadas enquanto as nações não estiverem maduras para governar a si mesmas, e enquanto os governos forem incapazes de exercer o poder com competência. 3. As nações devem, no entanto, descobrir por si mesmas por experimentos o sistema que desejam e acreditar que lhes convém. 4. A democracia pressupõe o interesse geral pelas questões políticas, juntamente com fortes instintos de liberdade e vontade de solidariedade. A ditadura parece ser justificada para nações primitivas com um instinto antissocial na maioria, ou para nações que são incapazes de se autogovernar por causa de tendências insuperáveis à divisão. 5. Nenhum sistema é intrinsecamente bom e adequado para todos os homens em todas as condições. Um sistema é o produto de vários fatores diferentes, do nível geral de desenvolvimento da nação, de uma certa mentalidade, de traços distintivos nacionais. É o mesmo com o sistema como com qualquer outra coisa. Sua justificação é relativa. Esse sistema é o melhor que pode ser melhor adaptado às condições prevalentes. 6. Mesmo que fosse possível, o que não é, construir um sistema verdadeiramente ideal, este entraria em colapso, pois as nações não podem se adaptar ou sustentar outros sistemas além daqueles que elas mesmas formaram e desenvolveram por sua própria experiência. Uma forma ideal de governo pressupõe necessariamente pessoas ideais. Se as pessoas mudarem a ponto de avaliar a unidade como mais alta e valorizá-la mais do que qualquer outra coisa, então o pior sistema serviria, pois são as pessoas que compõem o conteúdo do sistema. 1.21 Liberdade, igualdade e fraternidade. A unidade deve ser baseada na liberdade. Qualquer tentativa por parte do governo de privar o indivíduo de seus direitos inalienáveis como indivíduo é abuso de poder, o que deve levar ao declínio da autoridade governamental. Os direitos inalienáveis do indivíduo incluem o direito de formar seus próprios pontos de vista e agir sobre eles, desde que não infrinja o direito dos outros a essa mesma liberdade inviolável. 2. Há muitos tipos diferentes de liberdade. A verdadeira liberdade, no entanto, ainda não foi realizada. As liberdades garantidas pelo governo, como a liberdade de pensamento, de expressão, de imprensa, são muito valiosas, sendo outras tantas liberdades da tirania governamental. Mas isso não significa de forma alguma uma garantia de liberdade de expressão. Por exemplo, quem fala livremente o que pensa logo aprenderá quanto vale essa sua liberdade. Somente aqueles que possuem algum tipo de poder podem expressar suas próprias opiniões. Quase tudo é organizado para privar as pessoas de sua liberdade. As convenções arbitrárias e a falta de independência das pessoas, sua intolerância e arrogância. A independência, a recusa em se deixar escravizar, faz com que o indivíduo tenha quase todo mundo contra ele. A esta opressão consciente acrescentasse a imensa pressão inconsciente exercida pela opinião pública e que, com a ajuda de uma imprensa livre e também isenta de responsabilidade, praticamente abole a liberdade. 3. O abuso da liberdade de imprensa e a exploração dos ignorantes e ingênuos podem ser considerados um dos problemas ainda não resolvidos da democracia. A divulgação de declarações falsas, a distorção de fatos, a deturpação de opiniões de dissidentes, o lançamento de suspeitas sobre os motivos de outros, a difamação de pessoas indesejáveis, a recusa em atender a exigências justas de correção, devem ser proibidas, também para a imprensa. Aqui está uma tarefa importante para um ombudsman da liberdade de imprensa, investido de amplos poderes, bem como deveres, para iniciar processos. As demandas de correção levantadas por cidadãos individuais poderiam, assim, ser dispensadas. 4. Os fatores de poder muitas vezes se tornam obstáculos à liberdade, meios de pressão e opressão para os inescrupulosos. Assim, eles são elementos corruptores. A experiência da vida deixa claro que o poder sempre é abusado de alguma forma. O poder sempre leva à arbitrariedade que está acima da lei em algum aspecto. O poder privado é ilegalidade. O homem sem lei personifica a razão humana sem humanidade, que Goethe retratou tão vividamente em Mefisto de seu drama Fausto. Só está pronto para o poder aquele que concede liberdade a outras pessoas. A norma jurídica da liberdade permanece imutável. Viva e deixe viver. 5. Liberdade, igualdade e fraternidade são uma combinação de 3 ideias que não são totalmente equivalentes. Liberdade e fraternidade se pressupõem mutuamente. Sem liberdade não há fraternidade, e sem fraternidade não há liberdade. A igualdade tem apenas pontos menores em comum com esses dois.
Por igualdade entendia-se o direito à dignidade humana, o direito à concorrência aberta, o direito de ser julgado apenas pela competência, a igualdade perante a lei e a abolição de todos os privilégios, isto é, o poder privado. Embora a exigência de igualdade ainda não tenha sido satisfeita, essa exigência pertence a um nível cultural inferior ao da liberdade e da fraternidade. A ambiguidade da palavra igualdade confundiu mentes fracas, que tiraram a monstruosa conclusão de que todos os homens são iguais, igualmente engenhosos e competentes em todos os aspectos, sem compreender o fato de que ainda não existiram dois iguais. A questão é se o moderno complexo de inferioridade não poderia ser mais correctamente denominado complexo de igualdade. 1.22 Unidade política. Uma tarefa do Estado é também trabalhar pela unidade política com base na livre convicção, uma vez que somente a vontade de unidade pode trazer uma solução duradoura para os problemas políticos, sociais e político-econômicos. A unidade, a solidariedade com a comunidade em geral, a cooperação e a assistência mútua de todos é o único fundamento racional e sustentável a longo prazo. Esse caminho de ódio e divisão que a humanidade seguiu com resultados tão desesperadamente escassos deveria ter um efeito suficientemente esclarecedor e suficientemente dissuasor. Devemos ser capazes de aprender pelo menos alguma coisa da história. 2. Dividir para reinar era o lema da política míope, classificando o poder acima da unidade. Tal política seria impossível se os partidos políticos colaborassem em vez de se oporem. A instituição partidária significa divisão e antagonismo, envenena o espírito público e neutraliza a unidade política direta e indiretamente. 3. Se a vontade de unidade não pode crescer forte o suficiente em uma nação para superar a política de classe egoísta, então os valores são facilmente destruídos, o que teria sido possível salvar com boa vontade. Existem formas mais racionais de alcançar a unidade do que através da ditadura, que, constantemente com medo de perigos inexistentes, zela brutalmente por sua própria segurança e que, além disso, faz o que uma pequena camarilha temporária do poder arbitrariamente considera adequado. A liberdade perde-se facilmente e é muito preciso recuperá-la. Existem possibilidades de desconsiderar o que separa, de escolher indivíduos capazes de animar discussões e decisões com espírito de unidade. Existem recursos relativamente simples para tornar supérfluas as organizações políticas de luta e os partidos de classe por meio de uma legislação sábia e do poder do governo como assistente vigilante. 4. O poder abole a liberdade. O poder arbitrário abole ou restringe arbitrariamente a liberdade dos outros. Qualquer um que se esforce pelo poder sobre os outros por outro motivo que não seja para libertar os outros, é um inimigo dos outros. Nenhuma nação tem qualquer direito, exceto o direito arbitrário, de governar outras nações. E quem procura dominar o mundo é inimigo da humanidade. 5. A vontade de unidade dos indivíduos e o seu direito à liberdade são a justificação racional do Estado. Todas as tentativas de defender as possibilidades de opressão pelo poder temporário, isto é, possibilidades de justiça arbitrária, permanecem arbitrárias. A principal tarefa do indivíduo como membro da sociedade é contribuir para a realização da unidade e da liberdade em um Estado organizado da forma mais racional possível. 6. Todos os direitos devem basear-se no direito do indivíduo à maior liberdade possível dentro dos limites do igual direito dos outros à liberdade. Qualquer tipo de opressão, perseguição ou violação do direito alheio é crime. Nenhum coletivo tem mais direito dentro dos limites do direito igual de todos do que um único homem. Qualquer tipo de organização formada com o propósito de construir seu próprio ninho às custas de outros é criminosa. Vantagem indevida de qualquer natureza é crime. 7. O direito do Estado em relação ao indivíduo, desconsideradas as suas obrigações necessárias para com o Estado, só pode ser o seu direito à educação social de indivíduos antissociais que violam as leis do Estado e o direito e a liberdade dos outros. O Estado não tem o direito de punir, de exigir vingança, nenhum direito de fazer o mal para que o bem possa advir. 8. Problemas raciais políticos geram ódio racial, pois para a maioria das pessoas a ideia de raça é uma emoção e, neste caso, ódio. 9. A ação pressupõe um ponto de vista. Todos os pontos de vista são mais ou menos temporários, pois são temporariamente condicionados pela necessidade de ação. 10. Somos todos da massa quando a emoção decide nosso ponto de vista, quando em cada nesse caso, não podemos tornar claro para nós mesmos um ponto de vista independente e racional. 1.23 Politica Pratica. Em nenhum lugar o pensamento estereotipado dos teóricos formais é tão fatal quanto na política.
O estadista não é a arte de combinar minorias ou de rolar toras, não é a arte da generalização, mas da individualização. Os estadistas devem, é claro, possuir a vigilância, a adaptabilidade hábil e a habilidade prática dos políticos sensíveis às tendências. Eles percebem o valor das teorias políticas como tentativas de orientação, mas nunca os puseram em prática, pois compreenderam a diferença essencial entre teoria e realidade. As sociedades que se constroem segundo construções carecem daquela elasticidade na vida que caracteriza sociedades evolutivas. A sociedade é um coletivo de indivíduos para quem a liberdade é seu ar vital e a condição de sua melhor realização. A sociedade é um coletivo diferente de qualquer outro em seu caráter individual. 3. A concentração de poder facilita o abuso de poder. Uma administração central que regula tudo é um fracasso tão grande quanto o médico que faz seus diagnósticos por telefone. Um equilíbrio de poder entre interesses de grupo legítimos ou necessários na sociedade é a melhor garantia de liberdade. A maioria raramente atende às demandas do verdadeiro interesse do Estado e está longe de estar sempre certa. Nenhuma parte deve ser autorizada a oprimir a outra ou a fazer leis sem consideração pelos interesses legítimos das minorias. Se a Assembleia Legislativa também se torna o poder executivo, decide os assuntos atuais do dia, faz leis para casos individuais, então respeito. A lei está em perigo devido às fantasias e paixões temporárias da política partidária. Basear o poder na opinião de massa sem discernimento talvez seja democracia, mas não é prova de julgamento infalível. 4. As organizações governamentais tornam-se gradualmente menos adequadas ao seu propósito, a menos que haja uma adaptação contínua às condições externas em constante mudança e às capacidades individuais dos novos funcionários. A questão é se não seria melhor que os cargos governamentais fossem pessoais em vez de permanentes. Uma organização burocrática da sociedade tende a tornar-se uma contraparte civil da burocracia militar com seus superiores e subordinados, cujo princípio orientador é a lealdade. Apenas emblemas diferentes distinguem tal sociedade da sociedade escravista. Herbert Spencer profetizou que as futuras sociedades socialistas devem acabar em uma tirania que o mundo nunca viu. 5. Em uma burocracia, as iniciativas nunca devem vir de baixo, porque isso ofende a onisciência de todas as instâncias superiores. Além disso, as iniciativas envolvem certos riscos. Se eles correrem bem, então o problema desnecessário deixa uma insatisfação geral para trás. Se eles falharem, sua carreira está arruinada. A questão é estar do lado seguro, não mostrar iniciativa, sempre aderindo à letra dos estatutos com formalismo como consequência. A burocracia é o sistema mais rígido, pesado, desajeitado, matador de iniciativas e caro, e leva a um imenso desperdício de talentos prejudicados por ela. O funcionário está restrito a mostrar sua competência em assuntos rotineiros. 6. A questão de qual sistema social é o mais caro e, portanto, traz o fardo mais pesado para todos, não é tão difícil de responder quanto geralmente se acredita. Uma população maior de servidores públicos seria imensamente onerosa. Comparado com isso, o custo do capitalismo privado é insignificante. 7. O capital privado é o maior fator de aumento da produção. A abolição do capital privado torna todas as pessoas estáveis mais pobres e, eventualmente, transforma todos em escravos do governo. A única maneira de elevar o padrão de vida é aumentar a produção, não confiscar o capital privado que torna as iniciativas possíveis, não rebaixar o padrão daqueles grupos que melhor beneficiam a sociedade por suas contribuições voluntárias, não por restrições para impedir empreendimentos que beneficiam produtividade. Todas essas medidas são como matar a galinha dos ovos de ouro. 8. A equalização forçada da propriedade resulta, mas em uma elevação temporária do padrão de certos grupos. Tentar elevar o padrão geral de vida em um ritmo mais rápido do que o da produção é como viver além de seus meios. 9. É realmente mais difícil encontrar maneiras de determinar a participação das pessoas na renda nacional de acordo com sua contribuição para a produção, sociedade e cultura do que regular o pagamento de vários tipos de trabalho de acordo com a lei econômica de oferta e demanda. 10. A fiscalidade é um complexo de problemas ainda por resolver. O Estado não tem mais direito do que qualquer outro de explorar indevidamente a capacidade individual. Os fins do Estado não justificam seus meios. Políticas tributárias imprudentes promovem práticas perdulárias. Faz parte do sofisma socialista que você beneficia a sociedade com impostos quase confiscatórios de gênios nos negócios e na indústria que tem capacidade de aumentar a produção e criar valores.
11. O sistema social livre acabará por revelar-se o incomparavelmente superior. O capitalismo de Estado nunca será capaz de competir com o capitalismo privado em eficiência e produtividade. O Estado é adequado, não para administrar negócios, nem para ser um distribuidor ou gerente, mas apenas para ser um auditor eficiente. Uma de suas principais tarefas é garantir que nenhum interesse de classe tenha a oportunidade de invadir os outros. 12. A empresa governamental nunca poderá competir com a iniciativa privada em termos de eficácia e lucratividade. Essa proposição pode passar por um axioma, como o de Rousseau, dizendo que nunca existirá uma verdadeira democracia. 1.24 Estética. A estética é uma teoria da beleza. Antigamente significava uma teoria unitária e de preferência uma teoria infalível, a única verdadeira. Eles partiram de uma ideia. Com base nos pontos de vista estéticos que poderiam ser obtidos a partir dessa ideia, eles fizeram reflexões mais ou menos profundas, que foram reunidas em uma teoria aparentemente unitária. 2. A seguir, serão feitas conexões parciais com pontos de vista antigos e conhecidos sobre assuntos muito banais. Mas talvez não haja mal em examiná-los mais uma vez, em conexão com o significado da arte para a cultura emocional. Seu significado para isso é frequentemente esquecido, o que é lamentável. A verdadeira arte enche o homem de alegria, e a verdadeira alegria torna o homem bom. 3. Em nenhum lugar a divisão e a confusão de nossos tempos são tão evidentes para todos quanto em tudo relacionado à arte. A arquitetura é a única exceção. Talvez a posição única da arquitetura dependa do fato de que o manuseio de materiais requer certa moderação, de que as pessoas não possam morar em nenhum tipo de casa e também de que os problemas tecnológicos tenham causado bastante dor de cabeça. 4. Dizem que a arte está buscando novos caminhos. Mas ela tem a menor chance de encontrar novos caminhos? O desprezo pelo velho não é fonte de inspiração. As tentativas feitas parecem mais proibitivas do que tudo, muito menos encorajadoras, oferecendo muito pouca esperança. A desesperança e o cansaço agora parecem ter afetado até a habilidade técnica. 5. Presumivelmente, tudo isto é consequência do empobrecimento do sentimento, da sua falta de certeza e de um objetivo. Quando o sentimento murcha, fica embotado e grosseiro, então não nasce nenhuma arte digna desse nome. 6. Parece que a arte do nosso tempo começou criando o caos, esperando que dele emergisse um cosmos ordenado. É provável que o próprio termo criar tenha aumentado a confusão. Forma certamente seria um termo mais apropriado. O grande artista não cria. Ele procura representar o insubstituível, inigualável, visionário, em todo o seu esplendor. O que nossa época chama de arte esqueceu tudo o que aprendeu com as experiências de tempos passados. Ele retorna aos uivos e saltos, barulho e gritos do selvagem, ídolos ingênuos de madeira e pedra, cores brilhantes e informes. Só faltam cabanas de palmeiras para o selvagem se sentir em casa em nossa cultura. 7. A nova arte é obtida quando uma nova ideia de arte se funde com as anteriores. Os gênios artísticos não rejeitam o antigo. Eles o tomam como base. Eles a assimilam e a aperfeiçoam. Eles possuem a verdadeira capacidade de sintetização. Eles sabem que o novo deve se desenvolver organicamente a partir do antigo e que deve haver um estágio intermediário e uma conexão. 8. A arte oferece poder ao dar satisfação, alegria, harmonia e calma. Quase não tiramos nada disso da arte de nosso tempo. Nossas mentes são agitadas e despedaçadas por todas as coisas irreais, improváveis, impossíveis, não resolvidas, imaturas, desarmoniosas e imoderadas. As impressões implicam dispêndio de força, pois requerem tensão para assimilação e energia para digestão. Se as impressões libertam as emoções positivas acima referidas, então o expediente da força é contrabalançado pela positivação da consciência e pelo aumento da vitalidade obtido. Só o negativo cansa e deprime. 9. A arte é a cultura da forma. O artista que estilhaça todas as formas é um fantasioso, assim como o filósofo que ignora a realidade. A arte é liberdade, mas não arbitrariedade. Além disso, o artista deve ser capaz de encontrar o caminho do meio entre a servidão e a ilegalidade. Sendo um fator de cultura, a arte não existe mais por si mesma do que qualquer outra coisa. Tudo tem um propósito, e a arte também. Assim como se pode dizer que você se torna tudo que assimila de uma maneira ou de outra, comendo, lendo, também pode-se dizer que você se torna tudo que observa. Um dos propósitos da arte é embelezar a vida. De feiura já temos de sobra.
Ao realçar a beleza, a arte nos unifica em uma busca concertada pela beleza, aumenta nossa compreensão da beleza, refina nossa percepção de tudo que é belo e proporciona a alegria que você sente diante de tudo que é belo. Toda arte tem um propósito comum no desenvolvimento cultural universal, nos enobrecer. Realçar a beleza pode ser feito de várias maneiras. 10 cada um assimila, mesmo que inconscientemente, o que pode. Interesse consciente pela arte pode faltar. Mas o maior significado da arte está no inconsciente. 11 O fato de que todas as ideias na arte, na ciência e em todas as esferas da vida são preparadas no inconsciente. É negligenciado. O que chamamos de consciência, isto é, a consciência desperta, pode ser comparado ao que o olho vê em um determinado momento. E o inconsciente corresponde a um mundo quase inexplorado. Via de regra, leva muito tempo para que um original, uma nova ideia se torne consciente. A ideia é elaborada por meio de uma multiplicidade de impressões, que se aglutinam em um complexo de ideias. Os anos passam e esse complexo de ideias cresce lenta e inconscientemente. A consciência desperta talvez nunca preste atenção a essas impressões. As impressões fluem, são assimiladas pelo complexo que trabalha constantemente. As impressões são reagrupadas em um processo sem fim, até que todas as combinações concebíveis tenham se formado, dissolvido e formado novamente. A cada nova impressão o processo recomeça, até que um dia se cristaliza alguma ideia que penetra até o limiar da consciência. Então recebemos uma nova ideia de algum tipo, como um novo conceito de beleza, uma nova maneira de ver as coisas. 12 As ideias de beleza do leigo são muitas vezes o resultado desse processo inconsciente. A arte pode desempenhar uma de suas muitas funções nesse processo. A mensagem do artista se perde, entretanto, se ele não for compreendido. Para receber atenção e ser compreendido, ele deve se manter dentro dos limites que a vida se impôs para sua formação e que a realidade indica. Nem mesmo o inconsciente pode valer-se de um subjetivismo arbitrário e sem objetivo. O que quer que se deseje assimilar pelo inconsciente não deve ter efeito repulsivo, mas deve ser instintivamente atraente. Ao cativar a atenção, a arte também desenvolve aquela concentração de consciência chamada poder de observação. 13 Na estética, eles foram capazes de encontrar pelo menos méritos negativos nas obras de arte que permaneceram em todas as épocas e foram consideradas imortais. Essas obras não guerreiam contra nosso conhecimento da realidade, não contêm problemas não resolvidos, não ferem nossos sentimentos e não nos exortam. A ação. Assim, nenhum fator perturbador foi permitido para neutralizar a absorção naquela observação contemplativa em que se assimila mais intensamente tudo que a obra de arte pode dar e se pode receber. 14 Os méritos positivos que eles encontraram na arte chamada clássica são moderação, forte efeitos com pequenos meios, tendência unificadora. 15 A grande arte representa o universal no particular, ou seja, o que é comum a um conjunto unitário de objetos semelhantes. E este é precisamente o ideal. O ideal é o real sem os defeitos do real, ou do casual. O ideal é nenhuma construção arbitrária. Frequentemente, é muito mais fiel ao real do que o real assim denominado. O ideal é o concreto universal, não o concreto particular. As obras de arte da natureza, um belo corpo humano, por exemplo, é raramente perfeito. Quase sempre há neles o que chamamos de falha. Percebemos essa falha porque possuímos uma concepção mais geral, uma generalização, um tipo. Caso contrário, estaríamos presos à concreção particular e casual e não perceberíamos a falha. O idealismo é a exigência da beleza pela perfeição. Em certa medida, pode-se dizer que o idealismo consiste na eliminação de falhas, correção das tentativas fracassadas da natureza, correspondendo ao retoque do fotógrafo em seu filme. 16 A arte existe para nos proporcionar beleza. A realidade nos oferece a verdade. A verdade, a representação realista da realidade, raramente é bonita. E a beleza raramente é verdadeira. Confundir verdade e beleza na arte é não entender o propósito da arte. 17 Uma obra de arte tem a sua limitação inevitável. Nesta limitação aparece a verdadeira humildade do artista. Dentro de uma determinada estrutura ele deve, não criar, mas realizar uma coisa verdadeiramente difícil e grande.
resolver todos os problemas, dominar todas as dificuldades, distribuir de maneira principesca a abundante riqueza de sua alma, apresentar algo do esplendor visionado, comunicar ao espectador os sentimentos espontâneos que o preenchiam. 18. O idealismo é uma abstração primária. A abstração secundária da primária, ainda com adesão realista. A concretude é o visionário. O grande artista é sempre clarividente em algum aspecto. Às vezes, a visão emana do nada, por assim dizer. Às vezes é visto instantaneamente como uma aura envolvendo a realidade. Às vezes é necessária uma observação longa e cuidadosa da realidade, isto é, contemplação. A visão da qual nasceu a obra de arte sempre envolve a grande obra como sua aura e aparece diante do devoto espectador, absorto na contemplação, como um maravilhoso protótipo a partir do qual a obra se cristalizou. 19. O verdadeiro realista retrata o concreto com todos os seus defeitos, falhas e deformidades. A vida é o seu lema. Mas ele raramente adere a isso. Sentindo falta da visão inspiradora que ele busca inconscientemente algum substituto para ela e, assim, abandona a concreção tirânica. Ele toma liberdades, ele também, e começa a abstrair. A princípio, talvez, ele apenas descarte o que resta do agradável. Mas uma coisa leva facilmente a outra, e o particular se transforma em caricatura. Mais um passo, e ele acaba na ausência de forma. O realismo, que deveria ser a verdade acima de tudo e que tanto alardeou sobre a falsidade, encontrou uma verdade que muitas vezes carrega uma semelhança repulsiva com seu oposto, e uma realidade que não é como nada. 20. A relação entre idealismo e realismo pode ser drasticamente resumida assim. O idealismo mostra como a realidade deveria ser, e o realismo, como ela não deveria ser. 21. A arte grega foi exemplar em certos aspectos. Suas principais criações nos mostram aquele idealismo que constitui o realismo ideal perfeito. 22. O tipo grego de beleza, no entanto, não deve ser considerado como um ideal fixado para sempre. Se a estrutura do corpo muda, então a arte deve seguir o exemplo. E a estrutura do corpo provavelmente não é imutável. A raca está mudando. Ninguém pode dizer se os ombros da mulher não serão mais largos do que os quadris, se as pernas da mulher não serão proporcionalmente tão longas quanto as do homem. Se as características raciais mudam tanto, muda também nosso ideal de beleza, porque nunca é algo fixo para sempre. O tipo racial de beleza é sempre universal no particular, e a chamada beleza é uma concretização do universal. 23. A finalidade da arte literária é também enobrecer nossos sentimentos. O objetivo da literatura no respeito cultural é ajudar as pessoas a viver, escolher ideais para admirar, personagens para reverenciar e amar, conceder beleza, alegria e confiança na vida, dar conhecimento das possibilidades do homem de desenvolver o bem, nobres qualidades também sob difíceis e adversas condições de vida. 24. Um dos fatores mais importantes do enobrecimento é a admiração. A admiração por algo unilateral leva facilmente à imitação e à necessidade de divergência, manifestando-se na incapacidade de adaptação que muitas vezes torna a vida desnecessariamente difícil para os outros. O sentimento de admiração por tudo o que é admirável, porém, preserva o caráter individual e impede a imitação. A própria admiração, não apenas de algo grande em particular, mas de tudo que é de alguma forma maior do que nós mesmos, do que a média, medíocre, liberta, eleva, enobrece. Qualquer um que tenha adquirido a arte da admiração encontrou assim acesso a um dos grandes poderes secretos da vida. 25. A influência da literatura dificilmente pode ser exagerada. Sua influência direta é óbvia para qualquer um que perceba o poder das ideias, particularmente o poder das ideias emocionais e das ideias que incitam a ação. A influência da literatura sobre o inconsciente é provavelmente menos considerada. Sem que percebamos, a literatura estabelece a base de humores e complexos que podem decidir toda a nossa atitude emocional, nossa avaliação das convenções e nossa visão da vida. A literatura inglesa da época vitoriana é um exemplo típico. Não tendencioso e ingênuo em uma extensão quase patética, era uma agitação mascarada e propaganda de normas e valores convencionais, que seus contemporâneos foram vistos como eternamente imutáveis e que até hoje determinam os hábitos do cavalheiro inglês. Sem que percebamos, a literatura pode amarrar-nos com laços de convenções estreitas que são hostis à vida. Falsificar a visão dos inexperientes, enxertar ilusões divorciadas da vida e de consequências fatais, e fazer os indecisos esperar em milagres ou o improvável.
26. A grande literatura dá-nos a vida real com os problemas da vida, os conflitos e a sua solução. Dá-nos um maior conhecimento de nós mesmos e do homem. Tem um efeito encorajador, estimulante e reconfortante ao retratar a luta obstinada contra condições restritivas e destinos adversos, o poder libertador do humor em meio à tragédia da vida. 27. Obtém-se uma verdadeira obra de arte quando os personagens individuais na sua própria concretude exprimem algo universal, supra-individual, característico da sua época, e quando 19ª condições individuais representadas permitem compreender o modo de pensar de uma época, a atitude perante a vida, a limitação e a emancipação final. 28. A música tem sua própria esfera dentro da esfera emocional, e seus meios de expressão são ritmo, harmonia e melodia. A discórdia é esteticamente permitida como reforço da harmonia. 29. A música é puramente subjetiva, embora não individualmente, mas coletivamente subjetiva. É a linguagem emocional sem palavras da alma nacional e racial. E não deve ser traduzido. Ao torná-lo algo que pode ser apreendido pela razão, ao introduzir imagens musicais objetivas com interpretações convencionais, supõe-se que seja mau tempo, chuva, vento, calmaria após tempestade, nascer do sol, paisagem de pântano, etc. extensão infinita, eles levaram a música para longe de sua esfera adequada para uma de convenção incompreensível para os não iniciados. Apresentando a música de convenção, eles abandonaram a esfera adequada da emoção musical e levaram a música a um mundo de razão e reflexão ao qual não pertence. Imagens musicais estão, portanto, em geral fadadas ao fracasso. A música não pode pintar a própria tempestade, esse gigantesco fenômeno natural. Dificilmente pode evocar os mesmos sentimentos de uma tempestade, via de regra, não pode nem mesmo criar compreensão dos sentimentos que uma tempestade desperta. O mesmo se aplica ao drama musical. A música dramática não representa. Não pode representar a importância de uma ação, nem mesmo os sentimentos das pessoas que atuam, mas desperta em nós sentimentos subjetivos individualmente. Também neste domínio musical as convenções são necessárias para a compreensão, embora seja verdade que a ação dramática torna um pouco mais fácil a compreensão dessas convenções. 30. O mais próximo da música é a poesia lírica, uma vez que nela as convenções são desnecessárias. O sentimento musical e o sentimento lírico não se fundem, mas formam duas correntes emocionais paralelas que podem se fortalecer mutuamente. 31. Há pouco a dizer sobre a chamada arte musical moderna. Atonalismo, barulho e barulho não são música. Gritar, guinchar, uivar, rugir, ganir, cantar, lamentar não é cantar. 32. Cantar para uma orquestra completa destrói a eufonia se a voz não for um instrumento entre os outros e então não dominar de forma alguma. Os experimentos feitos com novos tipos de técnicas de canto geralmente têm desviado o canto. 33. A música exige formas sempre novas e tem uma tendência muito grande de se fixar em formas tradicionais. Como sentir que a música é por natureza rapsódica? As rapsódias de Liszt foram um protesto desesperado do gênio contra as divisões e partições tirânicas, contra aquelas sinfonias convencionalmente e logicamente construídas com seus movimentos prescritos. Pot-pourris, ridicularizados por conhecedores, são muitas vezes a forma mais agradável de sinfonia para uma mente sem preconceitos, portanto, não uma mente supereducada ou convencionalizada. Há muito trabalho a ser feito pelos reformadores em todas as esferas da música. Ópera com diálogo de fala em estilo clássico provavelmente tem novas perspectivas. Como é agora, as operetas, sendo ricas em melodias, muitas vezes são musicalmente superiores às óperas. Sinfonias rapsódicas, continuando sem movimentos, possivelmente com características de canto lírico, nas quais a voz ou vozes se fundem com a música instrumental, talvez também sejam possíveis. 34. Melody é o coração da música. Qualquer carpinteiro musical pode aprender o artesanato contrapontístico da música teórica. As melodias do gênio, porém, são obra da inspiração e não cabem a todos. Como sempre, a incapacidade artística faz da deficiência uma virtude. 35. Precisamos de um renovador da arte musical. Alguém que faça notas harmoniosas envolverem melodias maravilhosas em formas livres, que faça com que a melodia ocupe seu devido lugar nas grandes obras, que faça com que a melodia cumpra a tarefa central que lhe é devida. A melodia em sua configuração orquestral, quando em seu ponto mais alto, também marca o ápice da arte musical.
A técnica da orquestração causa sua impressão mais forte quando um determinado instrumento é feito para enfatizar a melodia distintamente, enquanto os outros instrumentos seguem suas próprias sucessões de notas, destinadas a tecer, como uma bela peça de trabalho cinzelado, um padrão agradável de tons em torno do monograma.